Bom, eu estou aqui especificamente para falar com vocês, porque acho que o assunto agora deixou de ser o jogo e passou a ser essa manifestação da torcida, né? Então, estou à disposição de vocês para responder o que vocês quiserem saber. Presidente, qual é a motivação que o senhor enxerga, essa motivação por todos esses protestos? A gente pôde acompanhar durante o protesto que o senhor foi o principal nome mais hostilizado por parte da torcida. Como é que o senhor reage a tudo isso? O senhor acha que a eliminação na Libertadores foi o estopim para todo esse protesto ou o senhor enxerga como uma manifestação política? Olha, eu acho que a gente tem que analisar da seguinte maneira, né? A gente tem uma equipe que tem se mostrado competitiva, que terminou o ano de 2017 se classificando para a Libertadores. No Campeonato Carioca chegou à final da competição, não vencendo por alguns motivos até extra-campo, né? Extra-campo não, digo, por alguma interferência, digamos assim, de arbitragem, a meu ver. Na Libertadores, nós passamos pelas duas fases da pré-Libertadores e, de fato, não fomos bem nessa fase da Libertadores. Acho que isso pode ser, sim, algum motivo de insatisfação para a torcida, mas acho que essa manifestação é minimamente estranha. Eu acho que a torcida deve se manifestar, a gente está aberto às manifestações, às críticas, mas que elas devem ser pacíficas e não da maneira como aconteceu. Presidente, acho que seria importante para a gente ouvir de vocês a versão do Vasco de como tudo aconteceu. No momento a gente não estava aqui dentro. E aí, aproveitando para passar informações como, por exemplo, a gente já viu vídeos de segurança armado aqui, de torcedores, dos invasores dizem que saíram daqui com tiros, informações também de que vocês já suspeitavam que essa invasão fosse ocorrer e reforçaram a segurança. Queria o relato do Vasco de como tudo aconteceu. Então, ontem à noite, eu recebi algumas informações da possibilidade de manifestação, né, que alguns grupos estavam se mobilizando, que tinham marcado um ponto de encontro, que seria aqui próximo na Praça Argentina, e tomei o cuidado de conversar com a comissão técnica, pensamos inclusive em mudar o local de treinamento, mas em função do curto espaço de tempo entre o momento em que nós tomamos conhecimento e a realização do treino, isso poderia implicar em algum comprometimento da logística, nós resolvemos manter o treino para aqui, para São Januário. E aí tomei o cuidado de pedir ao responsável pela segurança que reforçasse a segurança, que tomasse cuidado com os portões, sabedor do número de portões e número de acessos que São Januário apresenta, que fosse dada toda a segurança aos jogadores e comissão técnica, que a polícia fosse comunicada, e o que parece que foi, ou pelo menos me informaram, que a Polícia Militar foi informada dessa possibilidade. De manhã cedo eu liguei, conversei, e a informação que me passaram é que estavam monitorando essa movimentação, e aí me surpreendeu que, apesar de todos esses cuidados, essas pessoas conseguiram ter acesso ao clube, né? Em relação à arma, tiro, eu também ouvi dizer, e a atitude que o clube vai tomar é sair daqui, ir à delegacia e prestar queixa e pedir que a polícia apure todos esses fatos, inclusive se existem interesses outros por trás de tudo isso. Mas segurança armada o clube tem? O clube tem segurança. Se algum é policial e anda armado, acho que não deveria. Presidente, boa tarde. Então, assim, o que o clube sabe é o mesmo que a gente sabe. Então, aqui tem os vídeos, mas não confirma a questão do segurança armado e nem se houve realmente disparo. O clube ouviu esses disparos também? Eu não tenho essas informações ainda. Vim aqui direto prestar esses esclarecimentos a vocês e
estou dizendo que nós vamos apurar tudo isso, né? Eu não quero aqui dar declarações de forma precipitada. Então, eu quero apurar todos os fatos e, se houver, de fato, erros, eles serão devidamente apurados e punidos. Presidente, cerca de um mês, ou talvez um pouco mais, alguns membros de organizada vieram a São Januário e tentaram uma espécie de reunião com o senhor. E, até onde a gente sabe, o senhor não quis recebê-los. Você acha que essa manifestação tem um pouco a ver com essa situação de talvez você evitar esse maior contato com organizadas e tudo mais? Pode ser que tenha. Eu acho que essa não é a função do presidente, receber torcidas organizadas. Eu acho que deve ter uma pessoa para isso. Existem pessoas que se comunicam, que interagem com as torcidas. Primeiro, essas torcidas para que tenham voz, elas devem estar legalizadas, né, perante a Algep, enfim, perante as instituições que controlam isso. E a declaração que eu dei a essas pessoas foi exatamente essa, que antes de tudo eles tinham que se tornar legais para que pudessem ser ouvidos. E também informei a essas pessoas que o clube não faria ou não tomaria nenhuma atitude que contrariasse as recomendações do Ministério Público e do Profut. Essa é a posição oficial do clube e vou mantê-la independente de manifestações ou não. Talvez, de fato, tenha alguma coisa por trás ou outras que a gente ainda não saiba. Por isso, eu vou pedir à delegacia que apure os fatos, né, que esclareça esses acontecimentos. Presidente, boa tarde. Essas outras coisas que você fala por trás, você acha que o fato dessa semana ter sido de divulgação de balanço, de divulgação de números do ano passado, você acha que isso também pode ter alguma relação política que tenha ajudado a motivar o protesto de hoje? E não só o de hoje, no estádio também, os primeiros xingamentos... Causa uma certa estranheza essa movimentação, né? Inclusive dentro do estádio, das brigas. Mas acho que não tem nada a ver com o balanço. O balanço, na realidade, ele é uma demonstração dos números que nós encontramos, né? Esses números não são feitos, eles estão aí. Essa é a realidade que nós buscamos mostrar de forma transparente e não vejo o que há para se discutir em relação ao balanço, que é meramente uma demonstração financeira do clube. Presidente, boa tarde. Boa tarde. As pessoas que estiveram aqui mais cedo, eles, depois de retirados do estádio, ainda permaneceram um tempo aguardando uma possível reunião com algum representante dos atletas. Qual é a postura? Houve essa reunião? Qual é a postura do clube diante dessa situação? Não, eu acho que essas pessoas que aqui entraram, eles infringiram, né, algumas questões estatutárias, diria até que algumas questões legais, porque invadiram uma loja, né? Então, eu acho que aí, a partir desse momento, já não há que ter argumento, né? Eu acho que toda manifestação pacífica, dentro de uma coerência, ela deve ser ouvida. A maneira como ocorreu, eu acho que eles perderam todo o direito de se expressar nesse momento. Sempre que eles vierem de maneira ordeira, querendo algum tipo de interação, eles serão ouvidos, mas desde que seja de forma ordeira e respeitosa. E eu sei que o senhor já disse que ainda quer saber mais, ainda vai se informar mais, mas quão grave é, do teu ponto de vista, ou quanto te preocupa saber que invadiram um gramado num dia de trabalho, os teus atletas estavam aqui, tiros foram ouvidos. Quão grave isso te parece, presidente? Eu acho que é muito grave. E por isso eu vou à delegacia pedir que sejam apurados os fatos. Não somente o fato da invasão em si, mas tudo o que antecedeu essa invasão. De que forma se deu, quem são os responsáveis, quem que movimentou tudo isso. Existem áudios, existem prints, né? Eu acho que a polícia tem toda a condição de buscar os verdadeiros responsáveis por esse ato. E é isso que a gente vai buscar. E, obviamente, eu tomarei todas as medidas necessárias para que isso não volte a ocorrer. Presidente, boa tarde, em relação ao jogo de amanhã,
O senhor teme por algum tipo de... Amanhã basta um cara desse entrar, pagar o ingresso, entrar, se organizar, esses ou mais desses, e tem algum tipo de planejamento já, alguma aproximação com a PM ou com segurança privada? A gente tem, quer dizer, o GEP é o responsável pelo policiamento do clube, né? Nós iremos dar a segurança dos stewards, mas a parte de policiamento, o GEP é o responsável. Eu entendo que eles devem estar atentos. Acho até que deve ser um pouco repensado a maneira de atuação deles, né? Essa atuação, como foi no jogo de ontem, como foi naquele próprio jogo contra o Flamengo, ela me parece que também não é prudente, não é coerente com a atuação da polícia, né? Então, jogar bomba de gás e certas coisas desmedidas, né, que são desproporcionais aos acontecimentos, eu acho que elas devem ser pensadas. Eu acho que cabe ao poder público repensar a forma de atuação dessas polícias, que eu acho que, às vezes, acabam trazendo mais distúrbio do que que as próprias brigas em si. Presidente, que leitura o senhor está fazendo disso? A eleição não acabou, é isso? Eu acho que para alguns não, né? Existem algumas pessoas, para alguns grupos, a eleição ainda não acabou. Lamentavelmente, isso é bastante nocivo ao Vasco, né? Essas pessoas que se dizem vascaínas e que continuam tentando, né, manter esse clima eleitoral já passados aí mais de 3 meses da eleição. Eu acho que o momento era um momento de união, tenho pregado isso, escrevi isso na minha carta de apresentação do balanço, né? Eu acho que toda essa movimentação política, ela só dificulta a retomada do Vasco, dificulta a reorganização do clube, que passa por momentos delicadíssimos. Qual é a realidade do Vasco hoje, até porque tem gente querendo reforços? Nós que estamos aqui no dia a dia sabemos da dificuldade, o senhor está tentando colocar os salários em dia ainda. Qual é a realidade do Vasco nesse momento para o torcedor que está do lado de fora, está longe do Vasco e às vezes não entende esse tipo de invasão? Então, a realidade do Vasco é uma situação delicada financeiramente. Nós temos sérias dificuldades, inclusive para cumprir todos os compromissos até o final do ano. O ano de 2018 é um ano bastante delicado, bastante difícil. Volto a dizer, isso está muito bem explicitado nessa carta de apresentação e no próprio balanço. Nós entendemos que algumas contratações são necessárias, nós estamos buscando essas contratações, mas entendo que elas devem ser feitas de maneira coerente, de maneira a não comprometer ainda mais a finança do clube, as finanças do clube. Presidente, ainda perguntando mais sobre o jogo de amanhã, o clube pediu reforço, vai pedir um reforço, porque assim, até quem vai trabalhar, amanhã eu estou aqui na transmissão do jogo, a gente fica com medo, né, porque a gente veio cobrir um treino, torcedores invadiram, amanhã a gente está aqui no jogo, teve confusão já na quarta-feira. Queria saber qual que é a postura do clube para o jogo de amanhã. Então, teoricamente, o jogo de amanhã deveria ser um jogo tranquilo, né, porque não é um jogo de grande apelo. Mas nós vamos tomar, como eu acabei de dizer, todas as medidas necessárias para que a gente dê segurança, não só para os jogadores, comissão técnica, os torcedores e os profissionais que cobrem ou que trabalham de alguma forma nesse evento. Então, tenha certeza que todas as medidas necessárias nós vamos tomar. Eu acho que o torcedor pode vir tranquilo, porque as medidas serão tomadas. Presidente, desde que o senhor assumiu a presidência do Vasco, como é que tem sido a sua relação, a sua administração, a sua gestão, o relacionamento com as torcidas organizadas? Pelo que a gente sempre ouviu falar, e a gente que cobre aqui, a gente sabia que a administração passada tinha uma relação um pouco estreita com as torcidas organizadas. Qual é a postura da sua administração? Vocês tiveram alguma conversa desde que o senhor assumiu a presidência para afinar algumas coisas, ou o senhor cortou o diálogo com eles, por exemplo? Não, como eu disse, o diálogo está aberto, desde que essas torcidas estejam legalizadas, né? Acho que não há que se falar com grupos que não estão devidamente legalizados. Nós chegamos a conversar com alguns grupos, a postura é de incentivo, mas é de falar institucionalmente. A gente não trata a torcida de forma diferenciada, esse ou aquele grupo.
Tenho trabalhado para que eles consigam, por exemplo, voltar a ter os instrumentos nos jogos, as bandeiras, as faixas. Pedi, inclusive, para falar com o comando do GEP, para ver a possibilidade da gente chegar a um bom termo nessa questão. No próprio jogo da final do Carioca, o clube colocou, né, à disposição deles material para que eles pudessem fazer uma bela festa com bolas, cartazes, enfim, material para que fosse confeccionado as cruzes de Malta, enfim. Acho que essa é a posição do clube, é de incentivar, é de apoiar as torcidas, mas de forma igualitária, Nisso né? Sem doação de ingressos, sem financiamento de qualquer grupo. Presidente, na pergunta do Wellington, se a eleição ainda não acabou, você fala que acha que para alguns grupos ainda não. Você acha que para quais grupos ainda não? O Vasco tem muitos grupos, né? Melhor não citar, isso aí está claro aí, por aí. Saindo até um pouco desse assunto, em relação às dívidas que foram apresentadas no balanço, como é que está em relação às dívidas fiscais? Teve essa verba do Paulinho agora, vocês já estão pagando essas dívidas, essa questão de regularização? Já, nós estamos trabalhando para a regularização, a gente tem se preocupado muito em manter o Profut em dia, mas existem algumas outras dívidas que não são tão simples de serem equacionadas. A gente sabe das dificuldades, da burocracia, do sistema, e até mesmo para você saber o que tem que pagar é difícil. Então, existe um escritório responsável por isso, que trabalha especificamente com essa parte fiscal, que está à frente desse trabalho, e a gente espera, né, dentro em breve, resolver todas essas pendências. Presidente, o doutor afirmou, né, que tomou todas as medidas necessárias, sabia antecipadamente, né, dessa possibilidade de invasão, de protesto, e vocês mexeram para que isso fosse evitado. Não foi possível. E do lado de fora, a gente ouviu alguns torcedores que falaram que viram, inclusive entre os seguranças do Vasco, que estavam ali responsáveis por fazer essa proteção, membros da torcida que antes invadiam os treinos junto com aquelas mesmas pessoas, hoje elas estavam agora fazendo a segurança. A minha pergunta é, o presidente acredita, suspeita de que tenha havido, de alguma forma, alguma sabotagem, a sua pretensão de se precaver essa invasão? É sempre uma possibilidade. E, como eu disse, vou tomar as medidas necessárias para corrigir. E pedir que todos os fatos sejam apurados. Obrigado aí, boa tarde para vocês.